Olá a todos e bem-vindos de volta à análise trimestral de resultados da Palantir. Neste momento em que gravo este vídeo, a Palantir está estável. Por que isso? Simplificando, o preço está perfeito ou até mais do que isso. Isso não significa que o desempenho não tenha sido incrível. Acho que todos podemos concordar que se Palantir valesse um décimo do que vale agora, atualmente ela vale cerca de 475 bilhões de dólares. Se ela valesse, vamos chamar de 50 bilhões de dólares, gerando cerca de 4, alguma coisa bilhões de dólares por um ano inteiro com margens insanas. Com uma regra dos 40 de 114, acho que as ações teriam subido cerca de 20%. Mas não está com uma alta de 20% agora, porque estamos em níveis insanos quando você olha para os preços. Além disso, já subiu 175% no acumulado do ano e subiu 400% nos últimos 12 meses. Então, o que exatamente aconteceu neste trimestre? E sim, claro, se você olhar para esses indicadores de preço aqui, eles são realmente insanos. Por outro lado, esses números já estão insanos há tempos. E a empresa continua crescendo e, em alguns casos, eles estão realmente acelerando o crescimento enquanto as margens estão se expandindo. Coisa de explodir a cabeça, né? Enfim, vamos passar por tudo o que você precisa saber sobre Palantir. Se você perdeu a transmissão ao vivo de Amit com Emir, Arne e Matt, aqui vai um resumo de tudo o que ocorreu no trimestre e durante a teleconferência de resultados. Vamos ser honestos, tirando as citações e mensagens inspiradoras. No lado dos negócios, é uma daquelas empresas em que, durante a teleconferência, você sabe que não vai conseguir muita informação, porque só tem 2 analistas fazendo perguntas. E aí a Ivy sempre faz a mesma pergunta sobre bootcamps, conversões, basicamente, e a gente nunca recebe respostas claras. Então é isso, espero que você goste desse tipo de vídeo. Clica em todos os botões, a gente agradece muito. Se quiser me apoiar, confira o link na descrição, que virou um comentário. Top 10 melhores ações para comprar. Acesse Fulcom/Couch Investor. Obrigado. Ainda estamos na temporada de resultados, então agradeço a Fiscal e a antiga FinChat por patrocinar este vídeo. Usando o link da descrição, você tem 15% de desconto. Tudo que você vê neste vídeo, cada número, cada gráfico, aliás, tudo já está na plataforma, certo? O relatório, os slides, o resumo feito por IA, tudo já está atualizado. É impressionante como eles trabalham rápido. Então, se você quiser experimentar, aliás, novos usuários podem testar o Fiscal Pro de graça por 2 semanas. Certo, vamos começar aqui com a visão geral principal. A receita comercial nos Estados Unidos aumentou 121% em relação ao ano passado e 29% em relação ao trimestre anterior. O número de clientes comerciais nos EMEA cresceu 65% em um ano e 9% em relação ao trimestre anterior. O valor restante dos contratos comerciais nos IKEA aumentou quase 200% em relação ao ano passado e 30% em relação ao trimestre anterior. O número de contratos comerciais nos IKEA fechados acima de $1 milhão dobrou em relação ao ano passado, e houve um crescimento de 5 vezes ano a ano para contratos comerciais nos IKEA fechados acima de $5 milhões. Você tem um TCV comercial no ZipRecruiter de $1,3 bilhão, isso é apenas o comercial do ZipRecruiter. No geral, eles tiveram o maior trimestre de todos os tempos em TCV, com 1,8 bilhão. Isso representa um aumento de 151% em relação ao ano anterior, e o TCV comercial do ZipRecruiter aumentou 342% em relação ao ano anterior. Então eles nos mostram esse gráfico novamente, muito impressionante. Confira o índice da regra dos 40 da Palantir no último trimestre. Inclui empresas de software empresarial com receita acima de $1 bilhão nos últimos 12 meses. Este foi o resultado da Palantir no último trimestre, 94%. Este é o resultado da Palantir neste trimestre, 114%. Então, se você olhar para as 25 maiores empresas em valor de mercado globalmente, de novo, o último trimestre já foi um ponto fora da curva, e neste trimestre, 114%. Aqui, Eli Lilly está realmente insana, está bem aqui. Esta é a Eli Lilly basicamente em 102 e esta é a Nvidia em 120. Na verdade, agora percebo que você nem consegue ver. Então esta é a Nvidia em 120. Já vou falar sobre as projeções, porque como eu disse durante a transmissão ao vivo, a live antes dos resultados, como você pode ver, assim como com a Sophie, as projeções não fazem muito sentido, porque é muito baixa e é muito fácil de superar. Se você incluir o quarto trimestre, eles só precisam atingir o limite superior da projeção do quarto trimestre para conseguir cumprir. Aqui estão os dólares, 4,4 bilhões para o ano todo.
Ok, eles vêm cumprindo, superando e aumentando as projeções nos últimos X trimestres. Então, é claro, eu espero que eles atinjam facilmente os 1,33 bilhão de dólares no quarto trimestre e, assim, superem facilmente a projeção de 4,4 bilhões de dólares para o ano fiscal de 2025. E sim, eu sei que esta é uma empresa de 475 bilhões de dólares, que 4,4 bilhões. Sim, eu sei, todos nós concordamos. Está muito cara agora. O que também podemos concordar é que esta é uma empresa incrível. Esta é uma empresa que, como você pode ver, teve um crescimento acelerado por bem. Veja quantos trimestres seguidos. Ok, antes você podia dizer sim, mas era fácil, né? Isso também falei, certo? Se você olhar para o trimestre de junho de 2024, 27,2% de crescimento anual da receita, é bem fácil porque é uma comparação fácil. Eles só cresceram 12,7% no trimestre de junho de 2023. Ok, tudo bem. Mas eles continuaram. Eles continuam vendo um crescimento acelerado neste trimestre, 62,8%. E eu acredito que se você olhar os números do quarto trimestre, também vai ser aproximadamente 61, 62% de crescimento ano a ano, talvez um pouco mais. Então é incrível. Fluxo de caixa livre de $500 milhão no trimestre, crescendo aqui 20,5% ano a ano, lucro líquido crescendo perto de 220% ano a ano, chegando agora a $476 milhões em lucro líquido. Se você olhar aqui a margem operacional novamente, esta é uma empresa que está crescendo muito rápido, acelerando o crescimento, e o que estamos vendo é a margem operacional subindo cada vez mais. 33,3% no trimestre, isso é mais alto do que no trimestre passado, que foi 26,8%. Isso, de novo, é algo impressionante. Lembra quando dissemos, olha isso, está caindo? Então, 107, 108 no trimestre, em que foi 108 nós já estávamos bem animados, porque subiu, aí continuou subindo. A taxa líquida de retenção em dólar agora está em 134%. Isso significa que os clientes existentes estão gastando 34% a mais. Nada mal, eu diria. Passando aqui para algumas outras métricas novamente, todas já disponíveis para você no fiscal.ai. A receita comercial no cima aumentou 122% em relação ao ano anterior. Aqui também você pode ver que o crescimento está acelerando. Passando para o governo do Sixeiba. Ok, o crescimento aqui desacelerou um pouco de um trimestre para o outro, mas ainda está crescendo 52% em relação ao ano anterior. O número total de clientes comerciais no SimpliPro ainda está aumentando 65,1% em relação ao ano anterior. Se olharmos para o número total de clientes comerciais crescendo perto de 50% em relação ao ano anterior, então o número total de clientes aumentou 44,8%. Sim, vai chegar a 1.000 clientes no total. É só uma questão de quando, não de se isso vai acontecer. Então, claro, precisamos excluir os contratos comerciais estratégicos. Isso aumentou 65% em relação ao ano anterior e 18% em relação ao trimestre anterior, chegando a 1,17 bilhão de dólares neste trimestre. Então, quando você olha para isso, durante o terceiro trimestre, eles fecharam 204 negócios de pelo menos 1 milhão de dólares, dos quais 91 foram de pelo menos 5 milhões e 53 foram de pelo menos 10 milhões. E então, se formos olhar os gráficos do GOAT, o GOAT está aqui. Emir tipo F Capital, você pode ver o seguinte. Olha esse crescimento em todos os aspectos. Quero dizer, é insano, isso é insano. E é provavelmente por isso que você está pagando um prêmio super alto para possuir ações da Palantir. Então, passando para as outras. Os 20 principais clientes com porcentagem da receita total nos últimos 12 meses estão diminuindo. Mas se você olhar ano a ano, o crescimento da receita dos 20 principais clientes nos últimos 12 meses aqui novamente, o crescimento está acelerando. 38% no terceiro trimestre, 30% no trimestre anterior, 26% no trimestre antes desse. Finalizando, encerraram o trimestre com 6,4 bilhões de dólares americanos em caixa, equivalentes e títulos do Tesouro do Zeriua, e sem dívidas. Nós, no fluxo de caixa das operações, 43%. Olhe para o fluxo de caixa livre ajustado, 46%. Agora, olhando para o que está por vir, analisamos as obrigações de desempenho remanescentes de longo prazo, analisamos as de curto prazo e analisamos o faturamento aqui. O longo prazo cresceu 73,8% ano a ano, chegando a 1,46 bilhão de dólares. O curto prazo aumentou aproximadamente 56% a 57%, chegando a 1,14 bilhão. Então, aqui, o faturamento aumentou 48,8%, chegando a 1,22 bilhão de dólares.
E então, quando você junta tudo isso, quando você coloca todos esses números juntos, dá para entender o porquê. O mercado ainda não sabe como precificar a Palantir. Porque, por um lado, sim, tudo bem, é muito caro, certo? Mas, por outro lado, quando você tenta comparar, certo? Quando tentamos olhar para outras empresas e talvez ver, sabe, ok, essa empresa está fazendo isso, e que talvez possamos colocar o mesmo múltiplo aqui, ou talvez um pouco mais alto, certo? Talvez um pouco mais alto. Bem, no caso da Palantir, não é um pouco mais alto, é muito mais alto, é muito mais alto. Mas, novamente, se você olhar para isso direito, se você olhar para isso, sim, ela merece um prêmio. Sim, ela merece um prêmio muito mais alto. Mas a pergunta ainda permanece, que é justamente por isso que eu ainda não possuo novamente, ou ainda, embora eu ainda tenha. Uma ação é porque você, na minha opinião, ainda está pagando caro demais. Ok, você está, na minha opinião, ainda pagando caro demais quando compra a esses preços. Acho que é justo dizer, e acredito que 99,9% dos entusiastas da Palantir concordariam. Eles concordariam que essa é uma empresa insana, com uma execução insana, mas também com um prêmio incrivelmente alto que muitos talvez não consigam justificar comprar neste momento. Ah, e só para avisar, eu sei, informação totalmente aleatória aqui, mas vamos receber cada vez mais 3Fs. Michael Burry já apareceu uma vez. Molina, a empresa que relatou isso, garantiu que Oscar caísse. Molina representa 43,4% desse portfólio. Mas, novamente, só para lembrar, essas posições eram as que esses investidores tinham no fechamento do terceiro trimestre. Molina, claro, já caiu 30% desde o início do terceiro trimestre, então, ótimo trabalho, Michael Burry. Ele zerou suas posições na United Health e Mercado Livre. E aparentemente ele também tem opções de venda em Nvidia e Palantir, como você pode ver aqui, e também tem opções de compra em Halliburton e Pfizer. Caso você tenha interesse, está aí. Mas é claro, assim que saírem mais formulários 13F, vamos cobrir todos eles como sempre. Então agora, o que temos? Aliás, eu acho que o movimento implícito para a Palantir após os resultados era, se não me engano, algo em torno de 6 a 8%. Se eu não estiver enganado, me corrija aí nos comentários abaixo. Mas agora, dá para ver claramente que no aftermarket caiu cerca de 4 dólares. Vamos ver o que acontece pela manhã. Mas sim, Palantir provavelmente vai ser uma daquelas ações que pode cair. E o motivo da queda não é por causa do negócio, é só por causa da avaliação, o preço que você está pagando por essa ação. Só isso. Ela não se mexeu e está um pouco em baixa, apesar dos números incríveis, porque a maior parte disso já está precificada. Então é isso por hoje. Espero que goste do resumo. Se curtir, acione os botões e veja o link da Fiscal.ai na descrição. Algum comentário fixado? E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.